Deus abençoe, pessoal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se faça presente nessa ministração, meu Pai. Me usa conforme o seu querer, conforme a sua vontade. Adentra cada coração aflito. Redoroemai, naramamai, nalaie, oxanakasababaeba, Yeshuaie, naraba. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma minha boca, Senhor. Xanakasarababailaie, toma minha boca. Em nome de Jesus. Amém. Então, eu sorteei, saiu aqui, né, no caderninho de versículo, Gênesis capítulo 6, versículo 9. E aqui fala assim, né? Noé era homem justo, íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Aí, como vocês já me conhecem, quem me conhece sabe, né, que eu entro com, né, uma conversa totalmente aleatória, né, porque eu muitas vezes não vou ficar aqui, mas para ter um enredo, né, para ver o que o Espírito Santo de Deus vai me usar para falar. E aí, aqui foi o sorteio, né? E aí fala aqui que a gente tem que andar diferente, né? O cristão, né? Tem que ser igual Noé, na época de Noé. Andar, ser justo, andar diferente, andar em amor, né? Andar na luz. A gente tem que ter sabedoria, andar com sabedoria. Então, andar diferente vai ter que ter, né? Não vai poder seguir atalhos. Vai ter que andar conforme Jesus andou. E Noé aqui, naquela época, ele era louco, né? Ele era visto como uma pessoa desequilibrada, desnivelada, né? E aí eu vou ler de novo, falo, ó, Noé era homem o quê? Justo, íntegro, né? Entre o povo daquela época. Ele andava com Deus. Então a gente, para andar com Deus, nós realmente vamos ser pessoas diferentes, até mal vista, né? Vamos ser taxada como pessoas preconceituosas, né? Fanática, né? Salgada. Sempre vai ter alguém, né? Para colocar que você realmente não tá caminhando, não tá desenvolvendo junto, né, com a sua era, com o seu tempo. Então né, no século XXI, nossa, os crentes não mudam, eles acham que, né, não faz nada de diferente, eles continuam com aquela mente empedrada. As pessoas vão te taxar como louco. E você vai ter que continuar, né, pregando. Jesus numa era muito difícil, porque a época de Noé era uma era também muito difícil. Não era fácil pregar, né? Não era fácil, imagina. Agora, você nessa época, você vai ter as mesmas questões, dificuldades que Noé teve para pregar. Nossa, tá ficando muito difícil pregar Jesus Cristo. Meu Deus, como tá difícil. As pessoas estão tão intolerantes. Nossa, tá difícil até para você entregar um panfleto e falar uma frase, né? Qualquer coisa que você vai falar, parece que você está agredindo as pessoas. Elas te tratam até mal. Você é mal recebida. Quando descobre que você é evangélico, que você prega, né? Então, são experiências que eu tenho no meu dia a dia. E aonde eu vou, eu prego, tá? Eu agora acabei de sair de uma loja de tinta, né? E aí, engraçado, eu sou uma pessoa muito maniada com nomes. É uma mania, não sei se eu posso chamar de mania, é um princípio que eu tenho. Eu não compro nada com esses nomes de Zeus, né? Esses nomes, por exemplo, algodão polo. Eu não trago para dentro da minha casa porque eu sei que é o nome de um deus, né? Então eu não gosto. Não, eu prefiro uma outra marca de algodão. Aí eu fui agora comprar, eu falei assim, eu quero uma lixa para lixar madeira. Aí ele veio com aquele nome Atlas. Aí eu sou assim, cri-cri, né? Falei, não, Atlas eu não quero. Sabe, isso é nome de Deus, é mitologia, isso sabe, esses troços assim, é o nome de um Deus, não quero saber. Na minha cabeça aquilo ali não tem necessidade de ter um nome Atlas, Zeus, sabe, Apolo. Então eu evito.
Aí a pessoa, né, acha assim estranho. Eu falei, não tem outra marca? Eu comprei outra, que eu até esqueci o nome. Enfim, então você vai ser mal visto, muitas vezes por você ter um princípio, você não gostar, né, de ter aquela marca, aquilo ali, que é uma coisa, né, você sabe que muitas vezes teve um subliminar ali naquele nome, né, as pessoas consagram coisas, hoje tem até CPU, né, que é montada, peças de CPU, coisas que você compra, eu até costumo até falar com a minha filha, cuidado com as peças que você põe na sua CPU, no seu computador, porque é Deus da guerra. Tem nome de peças para computador que chama Lúcifer, né? Minha filha sabe até melhor do que eu. E eu fico sempre buscando saber, né, os nomes dessas peças, porque vai montar um computador, você tem que ver qual o nome que está ali, porque aquilo se torna maldição. Imagina você com o nome Lúcifer, né, dentro do seu computador. Você tem que saber o que você está colocando. Então tá muito difícil hoje em dia. Há consagração para tudo. E tem pessoas que não se importa. Ah, é assim mesmo, né? Deus abençoa, Deus, né, entende. Olha, eu não acho que Deus entende, não. Você tem coisas que tá gritando no teu ouvido para você não fazer, ou não comprar, ou não adquirir aquilo. Você tem que ser metódico, sim. Você tem que ser sistemático, diferente. Então, andar com Deus vai criar problema para você no seu dia a dia, tá? Isso não é uma religiosidade, isso não é um fanatismo. Você está indo contra, né, a correnteza, contra o fluxo, contra o mundo. Você vai bater de frente com pessoas que podem te agredir, te chamar de preconceituosa, né? Então eu sou uma pessoa bem clara. Não, mas por que? É muito boa essa marca. Falei, porque isso para mim é nome de Deus grego, Deus sabe, da Grécia, Deus, sei lá, eu não vou levar. Então, você tem que ter cuidado. Claro, tem coisas que não há necessidade de explicação. Você simplesmente, eu não quero, mas por que eu não quero? Né? Te incomodou, não quer criar conflito com ninguém, mas eu só estou te dando, eu estou exemplificando a situação, o que é andar com Deus. Então, é claro que é muito além disso, né? Você tem que saber conversar, você tem que saber se explicar o porquê, defender a tua fé, né? Então, como é que você pode andar, né, de modo diferente? Você tem que pensar, né? Você tem que ser luz. Quando você é diferente, você incomoda as trevas, tá? Então, Paulo, ele lá em Efésios, né, ele foi modelo, né, de tudo, né? Ele foi um modelo de Cristo em Efésios, né? Então, muitas vezes a gente tem que as pessoas estão muito nesse negócio. Ah, roupa de crente, né? Assim, assim, assado. Elas estão muito com isso. Não, andar como Paulo andou lá em Efésios não é você seguir uma moda, não é você estar dentro de uma igreja e vestir-se, né, de uma forma gospel. Muitas vezes a pessoa usa aquela característica, ah, isso aqui é a roupa de mulheres evangélicas. Isso não existe. Não estou falando de roupa, eu não estou falando de modismo, não. Não é você copiar o jeito de crente. Não adianta, não adianta. Isso não vai mudar, tá? Você tem que ser modelo como Paulo. Enfim, né? Então, o Paulo, você vê, ele defendia a fé dele, né? De pontos fortes, né? Quando ele começava a explicar a escritura, né? Com lógica, no conhecimento, não, né? De uma forma teológica. Ele tinha esse conhecimento. Então a gente tem que ter conhecimento, temos que ter experiência, né? Ele começou a anunciar a ressurreição de Jesus, combatia, né, a idolatria de frente. Então isso complica, isso começa a trazer problema, né? Pensou, vai começar a incentivar aquela pessoa a mudar de vida, né? Você vai ter que ter coragem diante da oposição. Tudo isso, né? Paulo não tinha medo. Ele teve muito conflito. Então, é isso que eu estou falando. Não podemos ter medo de pregar. Até porque, né?
O que Deus nos dá é um espírito de intrepidez. E se você não adquire esse espírito, tem alguma coisa errada com você. Com certeza. Tá? Então você vê, em Efésios, o que Paulo tinha é esse conflito, né? Imagina, você chega, né? Você começa a pregar para que essas pessoas abandonem as práticas, né? A idolatria, né? Você vai bater de frente ali, porque você precisa falar. Muitas coisas você tem que saber falar, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Você vê como dentro dessa fé, né, da grande Artemis, lá em Efésios, né, a grande Artemis, que eu acho que era, eu não sei se era conhecida como, esqueci, é a Diana, a deusa Diana, não me lembro, eu acho que é. Ela era Artemis, né? Ela era o deus lá em Efésios, a deusa, né? Artemis. Você vê, diante de muita hostilidade, de oposição, Paulo teve que falar ao povo, mostrar, né, defender a mensagem, né, diante de todos. Então, não é fácil. Muitas vezes você tem uma família que ela é idólatra, aí você não quer. Eu acho que, isso estou falando, quando você tem amor, você anda com Deus, primeira, né, característica sua é o amor. Então, tudo que você vai falar com amor, você não vai falar com grosseria, você não vai bater de frente, você não vai pegar, né, nos pontos fortes de cara. Mas você também não vai aceitar, de goela abaixo, coisas, né, para... não vou falar sobre isso, porque eu acho que, né, é igual eu te falei, né? Uma placa-mãe chamada Lúcifer. Dentro de uma CPU, você está montando ali. Aí tem um técnico que fala assim: eu vou colocar essa placa-mãe. Aí você busca saber o Deus da guerra, né? Aí você vai mais a fundo, você busca saber, tá lá, Lúcifer. Tem até um outro nome que eu até esqueci também. Mas imagina, o que você entra dentro no estabelecimento e o técnico te mostra que está montando seu computador. E aí você busca saber do nome das peças que estão chegando para o seu computador, né? Aí uma placa-mãe com esse nome, então, deusa Diana, vamos botar. Você compra, né, alguma coisa com esse nome, Artemis, né, deusa Diana. Você vai falar, peraí, eu conheço isso aí, eu não quero isso dentro da minha CPU. Eu não quero isso dentro do meu quarto, né? Você vai ter que saber abordar aquele técnico que está montando aquela CPU e falar. Eu estou falando por experiência aqui, né? Que é essa situação. Então a gente tem que falar, não podemos nos calar. É muito importante. Agora, quando eu falo aqui que o sorteio foi esse, né? Não era homem justo e íntegro, entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Andar com Deus é você realmente andar com Deus. E contra a correnteza, né? Vai haver oposição. Não tem como, né? Então, ser modelo, né? Que é o modelo que se apresenta, né? Que Deus fala que a gente tem que ser modelo. Paulo foi, né, mostrou isso em Efésios, que ele era modelo em procedimento, né? Ele batia de frente com o povo. Não é fácil. Então, não é, gente, só colocar uma roupinha, não é só estar dentro de um ministério. Você vai estar em conflito dia após dia. Em qualquer lugar que você vai, né? O lugar que você vai é muito importante, porque você vai entrar e vai ter que saber entrar, e vai ter que saber sair, vai ter que saber se comportar e defender a sua fé onde você for. Deus vai todo o tempo permitir que você... ele vai querer te usar. E aí você, não, eu não vou, prefiro não falar. Prefiro não criar conflito. Não é conflito. Se você tiver amor, souber falar como Jesus falou, como Paulo falou, né? Ter um coração intrépido, corajoso para falar, não ter medo, Deus vai te usar. Agora, que a hora que você tem medo, né? Você não consegue defender a sua fé diante da sua família ou no lugar, né, que você está. Tem uma coisa errada. Você está com medo. Deus fala que o que está em você é maior do que o que está no mundo, né? Mas Deus, ele só vai te usar a hora que você souber defender a sua fé, o porquê
que você não come isso, ou não bebe aquilo, ou porque, né, você não usa aquilo de uma, né, determinada marca. Você tem que saber defender com amor. O amor vai prevalecer em tudo. Quer ver? Vamos ler. Peraí, eu parei aqui, porque eu acho que é importante ler. Entrou nesse assunto, né, por causa de Noé, olha a situação. Atos 19, eu acho que Atos 19 é interessante, porque eu acho que é o trecho mais famoso aqui. Ah, mas peraí, antes disso, acho que eu vou ler. Peraí, vou começar, depois eu leio esse aqui. Vamos ler sobre Atenas primeiro? Eu vou ler o 17. Porque aqui ele começa a defender, né? Vamos ver como é que Paulo faz, né, para falar com as pessoas que, né, construíam essas imagens, fabricavam essas imagens. Vamos ler primeiro Atos 17, do versículo 16 em diante. Vamos ver o que Deus está falando aqui, ó. Aí fala aqui: enquanto estava esperando Silas e Timóteo em Atenas, Paulo ficou revoltado ao ver a cidade tão cheia de ídolos. Revolta mesmo. Muitas vezes você entra na casa, né, de um avô, de um pai, de um irmão. Nossa, pensa, você quer falar, já quer sair, né, vomitando, e tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Você pode perder, né, essa pessoa que você ama. Né? Essa pessoa pode se revoltar, né? E você ser salgado. Você tem que ter cuidado. Tudo com amor, né? Mas aqui, revoltado, mas tem que saber usar essa revolta, né, de uma forma positiva. Às vezes você tá revoltado, você tá, né, assim, meu Deus, que raiva, né, de Satanás está cegando a mente da minha mãe, né, do meu irmão. Você tem aquela revolta, mas é uma revolta que vai te ajudar, porque você vai ter coragem. Você vai ser uma pessoa determinada, paciente, amorosa. A sua revolta não vai ser uma coisa tóxica. Então, não é uma revolta de, sabe, você chegar, explodir, de falar e ofender e magoar. Então, essa revolta tem que ser uma coisa boa, uma revolta contra o diabo. Você está se levantando contra a mentira, né? Mas você vai ter que saber fazer isso com amor. Então vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Vamos ver como é que ele agiu, olha só. Porque aí você vai usar essa revolta, mas de uma forma sábia, tá? Foi o que eu coloquei, sabedoria para falar. Isso não é qualquer um que tem, só quem pode te dar sabedoria é Deus, tá? Você vai ter que andar como filhos da luz, né? Aí é importante você entender que você tem que ter amor, andar em amor, né? Andar em sabedoria. Você vai ter que, né, observar, né? Analisar a situação, né? Ver como que você vai abordar aquela pessoa. Não é sair falando, não. Eu era muito assim. Nossa, mas eu era salgada pra chuchu. Porque eu já tenho essa mania de sair falando, né? Sem pensar. Então você pode magoar, ofender e a pessoa ter raiva do seu Deus. Então você tem que ter cuidado para chegar para um filho, para um genro, né? Para um pai, para um avô, né? Você tem que procurar saber qual é a vontade de Deus, como que Deus falaria, como Deus abordaria, se teria que esperar uma, dois, três, uma semana para você falar alguma coisa, né? Tem que saber, né? Como você aborda uma pessoa, tá? Não conflitar com essa pessoa, tá bom? Para isso você tem que ter sabedoria e para isso você tem que estar cheio do Espírito Santo, para saber anunciar Cristo, saber falar de Cristo a essa pessoa, edificar essa pessoa em Cristo. Então você tem que estar cheio do Espírito Santo. Então andar como Jesus andou, tá? Não é esquisitice, não é você ser estranho, esquisito, arrogante, não, tá? Mas ser positivamente diferente, tá? Você vai ser diferente, mas vai ser uma pessoa positiva, vai ser uma pessoa que vai saber defender a tua fé, tá? Aí depois vamos lendo, porque eu até ia ler Efésios 5 também, do em diante, que agora entrou Efésios na minha cabeça, não quer sair. Mas vamos ler esse Atos 17 aqui, porque eu tô falando aqui de uma revolta, né? Tá. Aí fala assim, ó,
Paulo ficou revoltado, tá? Mas tem que saber usar essa revolta de uma forma positiva. A revolta não é você sair quebrando tudo, falando um monte de besteira. Eu não sei por que está sendo falado isso aqui, gente. De repente tem alguém aí fazendo alguma esquisitice aí, alguma besteira, tá? Ó, ele ia para a sinagoga e ali falava com os judeus e com os não-judeus, convertidos ao judaísmo. Como eu falei, né? Paulo, ele tem uma experiência ortodoxa, né? Ele conhecia o judaísmo. Ele era uma pessoa bem metódica quando ele era esse judeu ortodoxo. Então, olha só. Ele foi para a igreja, ele foi para a sinagoga, ali ele encontra um judeu, tá? E os não-judeus, tá? Convertido ao judaísmo. Ó, e todos os dias na praça pública ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Então, olha, não foi de tudo de uma vez, não. Todos os dias ele ia para se encontrar com os judeus e os não judeus. Tanto, né, judeus ortodoxos, judeus, né, que foram convertidos àquela doutrina ali, com aqueles preceitos. Ele ia, olha só que coisa, já a gente vê Deus na vida de Paulo, né? Ó, e todos os dias ele ia na praça pública. Ele falava com as pessoas que se encontravam ali. Alguns professores epicureus e alguns estoicos discutiam com ele e perguntavam: o que é que esse ignorante está querendo dizer? Né? Então, começava, porque eles eram pessoas entendidas. Falei, o que esse cara está querendo dizer? E, ó, eu acredito que o Paulo ele já estava mesmo, né? Ele já estava revoltado, mas ele estava sabendo usar essa revolta de uma forma positiva. Então, ele ia, que já estava criando, né? Confusão ali, ó. Parece que ele estava falando de deuses estrangeiros. Ó, eles começaram a comentar um com os outros, né? Parece que esse cara tá falando de deuses estrangeiros. Ó, diziam isso porque Paulo estava anunciando Jesus e a ressurreição. Mas aí entra de uma forma inteligente, ó. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber de novo ensinamento. Peraí, ele fala assim, né? Aqui no versículo 19. Então eles o levaram a uma reunião da Câmara Municipal e disseram: gostaríamos de saber que novo ensinamento é esse que você está trazendo para nós, pois você diz algumas coisas que nos parecem esquisitas e nós gostaríamos de saber o que elas querem dizer. É claro que eles estavam querendo arrumar aqui zumba, né? Eles estavam assim pensando: o que esse ignorante, né? Não entende da nossa fé aqui está querendo dizer. Ó, aí fala, é que todos os moradores de Atenas e os estrangeiros que viviam ali gostavam de passar o tempo contando e ouvindo as últimas novidades. Então Paulo ficou de pé diante deles na reunião da Câmara Municipal e disse: atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. De fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam seus deuses, encontrei um altar em que está escrito: ao Deus desconhecido. Pois esse Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Olha só, ele não criou um conflito. Ele simplesmente, né, soube conversar. Usou a revolta dele de uma forma positiva. O que ele fala? Ele vê aquele, né, esses deuses atenienses, ele fala assim, ó, ele fala que, não, ele fala, deuses atenienses, não, ele chega e fala assim, atenienses, vejo que em todas as coisas vocês são muito religiosos. Então isso não era um desrespeito chamar eles de religiosos, porque eles eram metódicos, eles respeitavam essa religião, essa doutrina. Isso é muito importante para o judeu, né? Aí fala: de fato, quando eu estava andando pela cidade e olhava os lugares onde vocês adoravam seus deuses, eu vi, né, que estava escrito ao Deus desconhecido. Olha, eu não estou falando nenhuma ignorância. Eu estou falando exatamente sobre isso aqui. Olha só, ao Deus desconhecido, não, eu tenho um conhecimento de quem é esse Deus. Aí ele fala: pois é este Deus
que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que eu estou anunciando a vocês. Imagina, pensa bem você ouvindo isso. Falei, peraí, eu tenho um negócio aqui, tá escrito Deus desconhecido, porque eu achei essa imagem em algum lugar, eu coloquei Deus desconhecido porque eu ainda não sei quem é esse Deus. Mas o camarada disse que está falando exatamente sobre ele. Mas olha que história cabeluda, né? Nada a ver, né? Mas por quê? Porque a história sobre esse Deus desconhecido é mais importante do que a imagem que estava ali. Então a sabedoria é interessante. Porque quando você sabe explicar, você sabe falar no momento certo, né? Com amor, a pessoa vai te ouvir. Você tem que fazer com que a pessoa tenha interesse em te ouvir. Não repulsa. Quando você tem o Espírito Santo, você não repele ninguém. Se você está repelindo, né, um pai, um filho, né, um marido, um vizinho, sei lá, alguém que você está pregando, você repele, aquela pessoa começa a mudar, né, a passar de largo. Ah, não, aquela pessoa passou na calçada, eu vou passar do outro lado. Porque já vem aquele crente chato. Meu Deus do céu, ele vai falar da minha blusa de rock. Hoje eu tô com uma blusa de rock, eu tô com uma caveira na frente da minha blusa. O camarada que usa uma blusa de rock deve ter pavor de encontrar com crente. Imagina, um católico, um religioso que usa uma imagem, né, de Nossa Senhora da Aparecida, de São Jorge, numa blusa, e encontra com crente e fala, meu Deus do céu, eu vou... Mas isso é salgado, você não acha? Então, você não pode repelir uma pessoa, porque você não vai conseguir ter leveza, você não vai sentir amor, você já vai de cara olhando, você já olha para os guias do pescoço daquele pai de santo, né? Você já olha direto para aquela imagem estampada na camisa daquele, né, daquele religioso ali. Você já bate de frente com a camisa de rock do seu filho ou do seu marido, sei lá de quem. Então é isso que Deus está falando. Você tem que se revoltar, mas contra o diabo. Usar de forma positiva aquela revolta para pregar Jesus para sua família, para quem você ama, para quem você quer falar de Jesus. Você tem que atrair a pessoa a você, não repelir. Se você está fazendo isso, está faltando o Espírito Santo. Primeiramente, está faltando sabedoria. O Espírito Santo de Deus traz a sabedoria, né? É um dos atributos, né, da sabedoria, do Espírito Santo é o amor, né? Lá em 1 Coríntios 13, você ama, você tem paciência, você ama, você sabe abordar uma pessoa. Então, é necessário. Sem o Espírito Santo de Deus, você não vai saber falar. Então, quer ver? Aí ele fala aqui, ó. Vamos ler o 24, porque você vai entender, ó. Olha o que ele começa falando. Ele fala que ele conhece essa imagem do Deus desconhecido em Atenas, dos atenienses, né? Aí ele fala aqui, ó, 24. Deus é que fez o mundo e tudo o que nele existe. Não, eu vou até voltar aqui, ó. Pois este Deus que vocês adoram sem conhecer é justamente aquele que estou anunciando a vocês. Ele começa assim, né? Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Olha só. O cara já vai ficar pensando, peraí, mas é o mesmo que tá? Esse Deus desconhecido é um Deus que não mora em templos feitos por seres humanos? Ele já estava pregando, né? Então ele já estava falando, olha, esse Deus não fica na caixinha não, tá? Não é só dentro dessa igreja sua não, dentro desse templo seu não, ele não vive aí. Ele pode estar sendo representado, mas ele não vive aí dentro. Ó, já está quebrando uma mentira, né, do diabo, ó. E também não precisa que façam nada por ele, pois é ele mesmo quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Aí ele estava falando de Adão, né, da descendência adâmica, né? Aí fala, antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Porque
Como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos, tá? Então, vou voltar aqui porque eu achei interessante. Ó, de um só homem, ele criou todas as raças humanas. Então, claro, os judeus principalmente sabiam que veio, né, raça humana, né, o primeiro Adão. Agora ele está querendo entronizar, né, colocar ali sobre o segundo Adão, que é Cristo. Então, todo mundo sabe que de Adão veio a raça humana, né? Mas aí ele está, olha só, sugerindo de uma forma subliminar, falando do segundo Adão, né? Que é Deus que vem reencarnado, veio de uma forma humana. Aí ele fala, ó, de um só homem, ele criou todas as raças humanas, todo mundo sabe, né? Para viverem na Terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficaria ali. Tipo assim, olha, você tem um tempo de validade. Até isso ele está falando. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo. Embora ele não esteja longe de cada um de nós, porque, como alguém disse, nele vivemos, nos movemos e existimos, e alguns dos poetas de vocês disseram, nós também somos filhos dele. E já que somos filhos dele, não devemos pensar que Deus é parecido com um ídolo de ouro ou de prata ou de pedra, feito de arte e habilidades das pessoas. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância. Mas agora ele manda que todas as pessoas em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Pois ele marcou o dia em que vai julgar o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu. E deu prova disso a todos quanto ressuscitou este homem. Aí, olha só. Quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, alguns zombaram dele, mas outros disseram, em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre esse assunto. Por quê? Porque ele não invalidou aquela imagem do Deus desconhecido. Então, pode... O que funcionou aqui foi a sabedoria que ele fala da imagem. Ele não joga pedra, ele não fala que aquilo é do diabo, ele não se levanta contra aquela fé, né? E com sabedoria. Então, isso é muito importante para a gente abordar as pessoas que nós amamos. Não ser salgado, não tratar ninguém com de uma forma ignorante, né? Olha só, uns, né? Chega para ele e fala, né? Ele fala assim, eles já começaram a se arrepiar, né? Quando falou de ressurreição, né? Porque sabia que Jesus Cristo, né? Falou, peraí, mas tinha um homem aí, tá falando de ressurreição, ficou com medo. Aí falou, quando ouviram Paulo falar a respeito da ressurreição, aí ele começou a dar um pulo para trás. Alguns zombaram dele, mas outros aceitaram. Claro, nem todo mundo, mas não é para todo mundo. Deus veio para todos, mas nem todos vão aceitar. Isso a gente sabe. Mas você tem que ter sabedoria para conseguir abordar a pessoa certa, né? Aí ele falou aqui, ó, em outra ocasião queremos ouvir você falar sobre este assunto. Então Paulo foi embora dali, ó, foi embora. Mas algumas pessoas creram e se juntaram a ele. Entre essas estavam Dionísio, que era membro da Câmara Municipal, uma mulher chamada Damares e mais outras pessoas. Olha só a sabedoria. Ele foi embora, né? Algumas pessoas se juntaram a ele, tá? E aí, ó, a gente vai lendo, porque eu quero pautar aqui a importância de não ser salgado, a importância de você saber falar. Se você não tem a paciência, que é um dos atributos do amor, a paciência, você não fale. Se você está muito nervoso, viu alguma coisa, ou dentro do quarto dos seus filhos, entrou na casa viu a sua nora com uma imagem, com alguma coisa, tem que ter cuidado, porque você vai criar um problema muito grande. Né? Até para falar com o seu filho, né? Que tem a família dele, a esposa é de outra fé, e você vai criar problema. Então, é isso que eu falo, se afasta. Se você não tem condições ainda de pregar Jesus para aquela pessoa de uma forma inteligente, né, de uma forma positiva, se afasta, espera a hora, o momento certo para você falar,
Deus vai criar um momento, vai criar o jeito de você abordar aquela pessoa. Então tem que ter cuidado. Por isso que nós temos que orar, tá? Para saber pregar Jesus, né? Temos que saber. Senão a gente pode afastar, repelir, ao invés de atrair, né? Então, eu falei que ia ler isso aqui, mas acho que eu vou ler, né? Eu acho que é importante, porque eu falei de Efésios 5, que tem várias formas aqui que eu sorteei sobre andar diferente, né? Sobre ser justo, íntegro, né? Na nossa época, em nossa época. É saber pregar, né? Como Noé soube viver no meio de pessoas que era corrompida, né? Soube viver naquela época. Hoje nós estamos nessa época, tá? Que não é muito diferente, gente. Isso aqui virou Sodoma. Tá muito complicado pregar Jesus como era na época de Noé, tá? Muito, porque Jesus também tá para voltar de uma hora para outra, como na época de Noé, e destruir tudo. Então agora é necessário sabedoria, tá? Então, aqui, pureza de vida, né? Que o Efésios 5 ele fala de pureza, né? Quando você é filho de Deus, né? Você tem que andar, tem que ser com Ele. Quer ver? Eu vou ler só um pedacinho, porque isso também é andar com Deus, ó. Porque aí tem diversas formas de você entender. Para você andar com Deus, você tem que ter Deus, tá? Andar como Deus andou, fazer o que Deus fez, pensar, ele falaria isso, ele agiria dessa forma, como seria? Se vocês têm ele, né, te movendo, você vai falar como ele, você vai agir, você vai pensar. O Espírito Santo de Deus está em você. Então você não pode ser diferente de Deus. Não pode ter um impulso contrário do que Deus teria, tá? Aí fala que os 5, eu vou ler aqui só um pedacinho, ó. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso deve ser como ele, tá? Então eu tô falando assim, ser, andar com ele é ser como ele, tá? Ó, que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Essa partezinha que eu quero frisar, tá? Que eu quero frisar aqui. Ser como ele, andar como ele, né? É ser como ele. Ter a vida dominada pelo amor, pelo Espírito de Deus, tá? Porque Cristo é amor. Se Cristo é amor, você tem que amar, né? Então, você vai ter a sua vida derramada por Jesus. Muitas vezes você vai ser confrontado, vai ser magoado, né? Não vai ser ouvido, vai ser debochado na sua família, mas você vai aguentar, você vai ficar quieto. Você não vai vomitar tudo. Você vai esperar o tempo certo de Deus, né? Porque é importante muitas vezes ser humilhado, ser debochado, ser motivo de piada na família. Vai acontecer e você vai saber lidar com essa situação. Porque você ama. Você vai ter a sua vida derramada aos pés de Cristo. Você derrama a tua vida, você entrega a tua vida, tá? Você não se importa com escárnio, porque você ama. Então, no momento certo, muitas vezes, aqui, olha só, vou dar um exemplo. É uma suposição. Você tá ali com um filho, né? Um filho perto dos amigos, dos amigos dele é uma coisa, concorda? Um adolescente perto dos seus amigos é uma coisa, né? E o seu filho longe dos amigos é outro. Você sabe disso. Então tá. Você vai falar alguma coisa, aí os amigos vão começar a rir. Sua mãe, papapá, começar a rir, né? Brincar. Você pode perder a paciência e, né? E ser salgada ali. Mas seu filho longe daquelas pessoas, quando ele vê a sua atitude, você não criar um problema ali, né, naquele shopping, ou naquele restaurante, ou na festa de aniversário, seja onde você está e teu filho está ali rodeado dos amigos, e você pode perder a paciência. Você vai engolir aquilo ali. No momento certo, quando você falar, teu filho vai te ouvir.
Porque ele, o teu próprio filho, não vai gostar do jeito que os amigos dele vão te tratar. Vão debochar, vão rir da mãe dele, né? Então você tem que deixar, você muitas vezes tem que deixar ser ridicularizado, ser debochado naquele momento, né? Tô colocando um aniversário, tô colocando alguma reunião, alguma coisa, né? Para que você, no momento certo, seu filho possa te ouvir. Porque o que interessa ali é o seu filho te ouvir. Não, de repente nem são os amigos, eles não estão para ouvir. Então você tem que permitir ser ridicularizada naquele momento. Ah, estou na casa de um filho, a minha nora, né, riu, debochou, meu filho está do lado dela, mas naquele momento é importante você ser ridicularizada para um momento certo o seu filho te ouvir. A tua nora de repente não vai ouvir Jesus da tua boca, mas vai ouvir da boca do seu filho quando se converter. Mas aí você tem que conquistar quem? O seu filho. É o seu filho que você Deus quer que você conquiste. Ah, mas tem uns amigos dele e tal. Então, deixe ser ridicularizado naquele momento. Porque aí você vai surpreender, né? A pessoa vai olhar e vai falar, peraí, nossa, minha mãe foi ridicularizada. Eu não gostei do jeito que a minha esposa tratou. Ou eu não gostei do jeito que meus amigos brincou com ela na festa do meu aniversário. Imagina, você já ganha um ponto, você já começa a pregar Jesus de boca fechada. Você já é carta viva pelo seu comportamento. Não queira fazer valer a sua autoridade de mãe ou de sogra, ou sei lá o quê, né? É isso que eu tô falando, tem que saber conquistar o terreno, né? Aí ele fala aqui, tá? Ó, que a vida de vocês seja dominada pelo amor. Então, meu filho, se o amor não tá te dominando, para, porque você vai estragar tudo, ó. Assim como Cristo nos amou e deu uma vida por nós, tal, né? Aí sua vida tem que ser derramada, né? Ela não está sendo desperdiçada, ela está sendo derramada por uma causa, tá? Então vai acontecer muitas vezes de você achar que você está perdendo terreno e você não está, você está ganhando, porque você precisa de um tempo, tá? Para ver como que vai ser feita a obra missionária, ó. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo, aí vem, né? Claro, para você andar como Jesus andou, você tem que sair de qualquer tipo de situação, né? Que estão te sugerindo, imoralidade sexual, indecência, cobiça, não pode ser nem mesmo assunto, conversa entre vocês. Claro, você não vai precisar entrar numa roda dos escarnecedores para ganhar os escarnecedores. Não. Lá em Salmo nem tem capítulo em Salmo, né? Mas Salmo 1, né? Fala, não sentais na roda dos escarnecedores, não sei o que, não sei o que. Nós sabemos que nós não precisamos fazer isso. Mas também temos que saber lidar com as pessoas que sentam nessa roda. Muitas vezes você não está se assentando, mas alguém se assenta na sua roda, né? Então você também tem que saber lidar com aquela pessoa que está se assentando ali. E pode mudar a conversa. Você está direcionando ali. Aquela pessoa, ela se assentou na sua roda. Você não é escarnecedora, mas você vai ter que saber lidar com a pessoa que é. Então aqui, ó, não use palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, por isso não convém a vocês. Pelo contrário, diga as palavras de gratidão a Deus. Fique certo disso. Jamais receberá uma parte do reino. Então tá, nós sabemos que nessa era nós não podemos fazer parte disso. Mas muitas vezes, dentro da tua casa, né, você é dona daquele território, mas alguém ali entra e começa a levar a conversa para outro lado. Uma só pessoa pode destruir, né, aquilo ali que você criou com tanto carinho, né? Muitas vezes é uma festa que você fez ali para o seu filho, aí veio dois amigos, só dois, e começou a criar um tumulto ali naquilo que era santo. Você vai ter que saber, porque você tem que direcionar aquilo ali com amor. Tem que ter cuidado, porque o diabo ele se infiltra ali e acaba trazendo conflito, fazendo com que teu filho pare de te ouvir. Então tem que ter cuidado, porque o diabo ele vai entrar em situações para fazer você perder o controle, o amor, né? Você não vai dar a mão para o diabo, você não vai entrar na conversa dele.
Mas também você não vai ser salgado, você vai ter um equilíbrio. Saber lidar com aquela situação é muito importante. Se não tem condições, tá sem paciência, tá nervoso, né? Começa a detonar uma festa de aniversário por causa de uma pessoa, né? É feio. Você vai ter que aprender a lidar com aquela situação. Enfim, deixa eu ler isso aqui, porque isso aqui foi sorteio agora, tá? Porque eu, como eu falei, a gente vai pregando, pregando e a gente não sabe para quem, né, Deus está direcionando essa conversa, porque com certeza tem alguém fazendo alguma besteira. Se não está, pode vir a fazer. Pode, o diabo está preparando a sua cama. Então aí Deus me levanta, falou, vai pregar, vai falar sobre isso aí, porque eu preciso ajudar essa pessoa, porque estão arrumando uma cama para ela ou para ele. E vai falar porque essa pessoa aí precisa ouvir, porque olha, gente, o diabo ele prepara. Muitas vezes não tem nada ainda acontecendo não. Mas cuidado, o diabo é desgraçado, ele cria situações aonde você vai. Então, ore sempre para não cair em tentação. Porque ela. Isso é tudo muito engraçado. O diabo ele não anuncia nada o que ele vai fazer. Ele não anuncia. Ele faz tudo quieto. Ele pega você de surpresa. É uma hora que você acaba. Você reage com o calor da situação. É isso que eu quero dizer. Ele pega de surpresa, você não dá tempo de pensar. Então, busque orar. Quem ouvir essa pregação, quem vai tirar esse tempo e ouvir a pregação, vocês sabem que é sorteio, vocês sabem que eu sou usado pela misericórdia, né? Que eu não crio pauta aqui, que eu não sei o que vai ser pregado nem falado, através de um versículozinho aqui, né? Comecei a pregar sobre Noé, que nós temos que ter, né? Saber ser diferente, saber lidar, saber ganhar alma nessa época, como Noé também, né? Ele lidou com uma forma de escárnio, foi ridicularizado por todos, né? Mas ó, ele entrou com a família dele na arca e o resto ficou, a porta se fechou. Pense na sua família. Porque eu falo para você, não adianta querer ganhar o mundo inteiro. Não, eu vou fazer uma festa. Estou falando muito de festa, gente, mas é qualquer situação aí, né? Qualquer reunião social, qualquer lugar que você tenha pessoas infiltradas ali, que não seja da sua família, a família é mais fácil. Muitas vezes é até difícil, não vou falar fácil, porque eu acho que também é muito difícil. Vai fazer alguma coisa entre família, meu Deus, tiver um ali, meu Deus do céu, usado pelo diabo, acaba com uma reunião familiar. Mas eu tô falando, o diabo, ele te coloca numa situação que ele quer que você faça um escândalo para chamar a atenção de todos, que você se torne errado ali naquela situação, né? No meio daquelas pessoas. Ele quer te ridicularizar no meio de várias pessoas. Você tem razão, tá com razão, né? Mas naquele momento ali você faltou com sabedoria. Então não adianta querer demonstrar que você tem razão. É melhor você ficar calado, se retirar. Por isso que eu tô falando, a situação vai ser uma situação calorosa, né? E no calor da situação você pode botar tudo a perder. E é ali que você vai ser provado. Tá? Tem que ter cuidado. Então vamos orar para quem vai ouvir essa pregação, pode vir a passar por essa tentação. Pode estar sendo armado uma situação para que você caia, tá? E ponha tudo a perder. A pessoa que estava te ouvindo para de te ouvir, porque você acaba, né, fazendo as coisas de forma errada. Porque alguém te irritou e você não suportou e falou que não era para falar. Enfim, eu tô só explicando como é que Deus me usa aqui, porque se eu tô nessa conversa aqui, você pode ter certeza que vai ter prova. Vai ter prova para você ser gabaritada nisso que você tá ouvindo. Ninguém ouve nada se não vai ser provado depois, tá? Eu tô falando, até eu mesma aqui vou botar, vou vigiar, Olha, pensa na pessoa que vai vigiar, sou eu. Porque eu não prego nada assim sem ter depois vir o gabarito, vir as provinhas, não. Porque Deus vai querer que eu gabarite isso aqui, tá? Então a gente tem que ter cuidado. Não sei que ano, que tempo que vai, de repente eu vou estar ouvindo isso aqui.
E eu vou pensar, eu já fico até com medo quando eu sorteio as minhas pregações no canal para ouvir, coisas assim de 2, 5 anos atrás, eu falei, meu Deus, o que é isso? O que é que eu tô falando? E pensa no troço que dá ruim, que eu ouço e logo depois, passado um tempo, eu já fico orando naquele sentido ali, porque eu penso assim, meu Deus, vai acontecer alguma coisa que eu vou precisar dessa direção aí. Então, fica nessa aí, fica nessa, porque Deus me usa muito assim. Mas aqui foi sorteio, gente, vamos lá. A candeia, olha só, Lucas 8, eu sorteei. Aí fala aqui, ó, ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou coloca debaixo de uma cama. Ao contrário, coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a sua luz, tá? Você não pode esconder a luz do Espírito Santo, é impossível, tá? Ó, porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem lhe será tirado. Tá? Quanto mais você tem, olha só, portanto, considere atentamente como vocês estão ouvindo. Ó, considere. A quem tiver, tá? Quanto mais você tem, mais você vai receber. Tem sabedoria? Mais vai ter. Tem paciência? Mais paciência vai ter. Tem amor? Mais amor vai ter. Vai ser derramado. Tá passando pela provinha aí de amor, né? Tá sendo trabalhado no amor, na paciência, mais você vai ter, se você consegue passar. Ó, de quem não tiver, até o que pensa que não tem, lhe será tirado. Então, vai ser subtraído. Se você perde a paciência, misericórdia, você vai perder mais ainda. Porque vai ser subtraído alguma coisa. Se você passou pela prova do amor e teve amor, mais vai ser entregue, tá? Então é assim que funciona. Então você não pode perder a paciência. Se você perder agora, um abismo chama o outro. Porque as raposinhas, a gente tem que ter preocupação com as raposinhas, com as coisas pequenininhas que elas entram e elas fazem um estrago muito grande. Então tem que ter cuidado. Cuidado com essas penetrações, sabe? Com essas contaminações que vão adentrando, vão entrando na tua família, na tua vida. Coisas pequenas. Ah, perdi a paciência hoje. Amanhã você pode ter certeza que está sendo subtraído a sua paciência. Porque o diabo está arrancando, ele não está só arrancando naquele momento. Ele vai arrancando aos poucos, ele vai subtraindo aos poucos. Aí você não se preocupa com aquela falta de paciência que você teve com aquela pessoa, com aquela falta de amor. Amanhã você está com menos paciência, mais intolerante, né? Então, é isso que o diabo consegue. Ah, mas eu faltei, eu sou humana, eu sou fraca mesmo. Mas só que o pecado não é vitamina. Cuidado. Tô fraco, cuidado. Pecado não é vitamina, ele vai te enfraquecer mais. Aí o que você tem que fazer? Errei agora. Se conserte. Afaste-se, não tem condições de voltar naquele território, voltar a se reunir com essas pessoas, ainda está, sabe, azeda. Cuidado, porque o diabo vai te usar de novo para cair de novo. E vai cair um tombo atrás do outro, quando vê você não se levanta. Por isso que Deus fala, aquele que está de pé, acautele-se para que não caia. Porque coisas pequenas são as raposinhas que vão te derrubar. Tá? E o diabo, ele é muito inteligente. Ele não vai te tombar de uma vez. É isso aqui, é subtração. Hoje você perde a paciência, amanhã você está com menos paciência, depois de amanhã você está menos ainda, ao ponto de depois você perder totalmente o amor, perder a compaixão, tá? Aí sim, aí você perde Deus. Aí você perde aquele familiar para o mundo, perde aquele filho para o mundo. Por quê? Você não soube lidar com a situação. Enfim, vamos lá, que foi o sorteio que eu, falo aqui. Continuando, a mãe e os irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiam aproximar-se dele, por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e os teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Aí Jesus falou o quê? No 21, ele lhe respondeu, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam.
Então vamos ficar só com esse versículo, porque foi sorteio, eu li aqui do 16 em diante, mas eu sorteio, bati, o olho foi nesse versículo, tá? Mas aí eu quis ler o versículo da candeia, né? Então, olha só, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem. Então, muitas vezes você está muito concentrado. Claro, a gente tem que entender que a nossa família é aquela que está nos ouvindo. Essa é a nossa família. Muitas vezes você está muito preocupado com a pessoa da tua família, tá? Mas a tua família é aquelas que ouvem e obedecem. Então, pensa nisso. Jesus Cristo falou, não, as pessoas estão muito preocupadas com a mãe dele, que estava ali. Mas olha só, se ele não fosse sábio e desse atenção à mãe dele na hora errada, né? Ó, o que ia acontecer? As outras pessoas não iam ouvir. Ele não priorizou a mãe. Ó, alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele falou, não, agora não é momento. Eu não posso interromper o que eu estou falando para dar atenção à minha mãe. Porque ele precisava da atenção das demais. Então as pessoas falam, nossa, ele não parou o que estava falando, né? Ele simplesmente, ele respeitou a mãe, não deixou de ser a mãe, mas mãe é aquele que ouve e obedece. Filho é aquele que ouve e obedece. As pessoas que ouvem e obedecem a palavra de Deus são as pessoas que você deve derramar a tua vida, deve dar atenção. Para com esse negócio. Meu filho, sangue, até o pernilongo tem o mesmo tipo sanguíneo que o seu. Só ele dar uma picadinha em você, ele também é seu irmão, tá? Para com esse negócio de sangue. Muitas vezes a gente vai ter que dar atenção. Olha só, aí eu já vou até trocar agora. Para uma nora, dá mais atenção para uma nora do que para um filho. Muitas vezes Deus vai te dar uma expertise, uma sabedoria. Tá? Você tá muito lá, papai, meu filho, eu vou pregar pro meu filho, eu vou falar com ele e não sei o quê. E muitas vezes é a nora que vai te ouvir. A nora que vai ouvir Jesus. Ah, ela ouve, ela presta atenção no que eu falo, mas eu quero converter meu filho, é meu filho, ela não me interessa. Peraí, Deus está falando, aquele que ouve é o seu, é a sua família. Ó, vou ler de novo, ó, minha mãe e os meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra. Então é isso que eu estou falando. Você tem que saber quem é que está te ouvindo. E, meu filho não quer me ouvir. Mas o amigo íntimo, né? Amigo próximo do seu filho, de repente está te ouvindo. Mas você não, perder tempo falar com esse moleque não. Mas é ele que Deus quer que você converta. Porque através dele o seu filho vai se converter. Não é através de você, não. Então você tem que ter sabedoria, você tem que orar para Deus te dar esse, sabe, esse panorama para te mostrar. Aí você tá ali batendo em pedra, eu vou pregar para aquela, eu vou pregar para o meu filho, eu vou pregar para não sei quem, para minha irmã. Não, muitas vezes o marido, o seu cunhado é que vai ouvir Jesus da tua boca e vai pregar para sua irmã. Mas você tá lá batendo em pedra, tá sendo salgada, tá irritando. Então você vai orando, que Deus vai mostrando, gente. Então é isso aí, tá? Então essa aqui foi um sorteio, tá? Que eu tirei agora para encaixar na pregação, porque eu acho que com certeza o Espírito Santo de Deus vai estar falando com pessoas aí com relação. Queria ter lido, não sei nem que horas são mais, mas eu ia ler. Meu Deus, onde eu estava? Era o 18, nem sei, era o 19, né? Que eu nem falei, porque esse aqui não foi sorteio, eu que falei que ia ler, né? Paulo em Efésios. Vamos ler um pouquinho, que aí eu finalizo com essa leitura aqui, acabou. Ó, enquanto Atos 19, porque eu falei de Efésios, né? Que Paulo entrou em Efésios e eu nem li. Mas vamos ler, só para a gente vencer essa ministração aí, ó. Enquanto Apolo estava na cidade de Corinto, Paulo viajou pelo interior da província da Ásia e chegou a Efésio. Ali encontrou algum cristão e perguntou: quando vocês creram, vocês receberam o Espírito Santo? Olha só. Ele chega, né? Encontrou alguns cristãos, tá? E ele pergunta. Eles responderam: nós nem mesmo sabíamos que existe o Espírito Santo. Tá? Cristão, tá? Então, que tipo de batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João Batista, responderam.
né? Porque você lê lá Mateus 3, você vai ver que João Batista ele batizava com água, mas ele falava, gente, falava até com os fariseus, os saduceus, ó, eu batizo com água, mas eu não tenho poder para batizar com o Espírito Santo, não. O que é o batismo com o Espírito Santo? É fazer um corpo com Cristo, né? Você só recebe batizado com fogo, com poder, com autoridade, quando você recebe o quê? O Espírito Santo. Concorda? Então, o próprio João Batista falou, ó, eu batizo, eu dou um banho de Rio Jordão em vocês. Um banho de piscina, mas eu não tenho essa autoridade, não. Então, quando ele fala, eu batizei, né, o batismo de João Batista, quer dizer, eu não recebi ainda do alto. Para você ter autoridade, você tem que receber, você tem que ter um corpo com Cristo. Você tem que ser um corpo com Cristo. Aí você vai ter autoridade de Cristo, tá? Então não confunda. Para ter o corpo, para fazer um corpo com Cristo, você tem que ser humilde, você tem que amar, você tem que ser, né, aceitar muitas vezes ser humilhada, né? Aceitar humilhação e você sabe por aí afora, né? Aí fala, ó, aí ele pergunta que tipo de batismo, então Paulo perguntou o batismo de João Batista, quer dizer, ainda não fazia um corpo com Cristo, só era o batismo, né, de João. Responder. Então Paulo disse, João batizava aqueles que se arrependiam dos seus pecados e também dizia ao povo de Israel que eles deviam crer naquele que havia de vir depois dele, isso é, em Jesus, tá? Depois de ouvir isso, aqueles homens foram batizados em nome do Senhor Jesus. Aí Paulo pôs a mão sobre eles e o Espírito Santo veio sobre eles. Então começaram a falar em línguas estranhas e a anunciar também a mensagem de Deus, que é né, uma autoridade a mais. Você recebe o batismo, você recebe um espírito de intrepidez, você não tem medo de falar, você tem sabedoria para pregar, né? Então ele recebeu esse batismo aqui de Paulo. Esses homens eram mais ou menos 12. Durante 3 meses, Paulo foi à sinagoga e falou com coragem ao povo. Ele conversava com eles e tentava convencê-los a respeito do reino de Deus. Mas alguns eram teimosos, não acreditavam, e em frente de todos ainda falavam mal do caminho do Senhor. Então Paulo abandonou a sinagoga, levando os cristãos consigo, começou a falar diariamente na escola de um homem chamado Tirano. Ele fez isso durante 2 anos, até que todos os moradores da província da Ásia, tanto os judeus como os não-judeus, ouviram a mensagem do Senhor. Então você vê, precisa-se de tempo, de determinação, tá? Não é da noite para o dia. Enfim, eu não vou dar continuidade, tá, da leitura, mas depois vocês leem lá esse capítulo do Atos 18, né? Aí você vai lendo, vai vendo os filhos de Seva, né? Que isso que eu tô falando, não é da noite pro dia, as coisas precisam de ordem. Deus é um Deus de ordem, tá? Tem que ter autoridade, tem que ter o Espírito Santo, mas não adianta, eu tenho fé, eu faço corpo com Cristo e aí sai usando o nome de Jesus a reveria, acho que tem autoridade, se não tiver amor não adianta. A autoridade ela não vai funcionar. Aqui você vai lendo os filhos de Seva aqui que levou a sua, né, dos endemoniados, né, dos demônios que eles expulsavam, né, queria expulsar, né, pelo poder do nome de Jesus, mesmo que Paulo anunciava, e deu ruim para eles. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Se não houver amor, meu filho, pela obra, não adianta, tá bom? Então aí eu não vou dar continuidade não, porque na verdade isso aqui nem foi sorteio, tá? Eu acho o seguinte, eu quero só frisar o seguinte para finalizar. Tá? A gente está falando de ovelha perdida, nós estamos falando de atrair pessoas. Então Deus fala muito em Mateus 18, do 10 em diante, para a gente ter cuidado, tá? Para não desprezar as pessoas pequeninas, essas que vêm até nós. É isso que eu quero que a pessoa entenda. Não despreze, não queira mostrar muita autoridade, tá? Você pode até ter, de repente nem é os filhos de Seva aqui, os filhos do sacerdote aqui, que só queria aparecer que tinha autoridade e levou uma surra dos endemoniados. Não. De repente você tem uma autoridade em nome de Jesus, mas não está sabendo usar essa autoridade. E aí tá botando tudo a perder. Então é isso, não é uma questão de autoridade, é uma questão de saber usá-la, tá? Então, quando você quer buscar, você quer ganhar alma, você quer atrair alguém, seja quem for, primeiro você tem que saber, né, como é que Deus vai trabalhar na sua família. Eu tô falando de família porque a gente tem muita vontade, né, de
que as pessoas da nossa família nos ouçam, primeiramente, né? Nossa, não é por nada não, o nosso ministério começa dentro de casa, na nossa família, junto dos nossos irmãos, das pessoas que nós amamos. É verdade, mas muitas vezes Deus vai usar alguém de fora, alguém próximo à sua família. Então, se você mostra amor àquela pessoa, tá? Seja uma nora, seja um genro, seja pessoas que são amigos do seu filho, né? Você vai conquistar aquela pessoa que você ama. Porque você está tratando bem aquele amigo, você está tratando bem aquele genro. É isso que eu estou falando, você vai ter que saber usar de sabedoria, né? Mas voltando para o Mateus 18, né? Então, não é para desprezar. Eu vou ler que é melhor, porque eu não sou boa de comentar. Ó, vamos pro 10 aqui, ó. Cuidado para não desprezarem. Isso foi sorteio, tá? Para finalizar mesmo. Ó, cuidado para não desprezarem um só desses pequeninos. Ó, cuidado, hein? Os pequeninos que você não tá dando nada aí, tá? Pois eu lhes digo que os anjos deles no céu estão sempre vendo a face do meu Pai celeste. Então todo mundo tem um anjo, tá? Cuidado, você despreza. Ah, isso aí é cheirador. Esse cara aí fez faculdade com o meu filho. Ah, trabalha com ele, é funcionário lá da empresa, mas não vale nada, não sei o quê. Você despreza. E muitas vezes a pessoa que você ama gosta dele. Ou gosta daquela pessoa, ou gosta né? E você está tratando mal. Então, cuidado, saiba tratar. Ó, o Filho do Homem veio para salvar o que havia perdido, o que se havia perdido. O que acham vocês? Se alguém possui 100 ovelhas e uma delas se perde, não deixará as 99 nos montes indo procurar o que se perdeu? Então Deus dá muita, Deus ele se levanta muito, tá? Com relação aos pequeninos dele. Não despreze ninguém, não acha que é só, fulano presta. Meu filho presta, isso aqui não presta. Presta sim, tá? O mesmo amor que você tem que ter pelo seu filho, você tem que ter pelo amigo dele, tá? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as 99 que não se perderam. Então, muitas vezes, poxa vida, eu falo filho, mas gente, bota quem você quiser no pacote aí. Mas eu falo filho, porque a gente tem muito esse negócio, a gente tem uma idolatria com o filho, né? A gente nem se preocupa, né, com as pessoas que os nossos filhos andam, né? A gente está tão preocupada com a nossa barriga, com o nosso umbigo, com a nossa família, que a gente não se preocupa com as pessoas que estão ao redor, que estão junto dela. A gente não tem, parece, o mesmo amor. Não, afasta isso aí, que isso aí não presta para você. Não é que Deus quer que você continue a lutar. Se aquela pessoa está ali, né, junto da tua casa, seja quem for, né, seja uma amiguinha da sua filha, né, seja a sua nora, seja o seu genro, seja quem for, não despreze essas pessoas. Comece a obra missionária através dessa pessoa, para que chegue na tua família. Muitas vezes a tua família não vai ouvir, mas as pessoas que estão, né, junto ali da tua casa, né, vão ouvir através da pessoa que você pregou. Enfim, gente, eu acho que eu finalizei, né? Eu vou parar porque não tá ficando muito grande a pregação, tá? Mas aí eu acho que eu finalizei, né? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhe que ele ficará mais contente com aquela ovelha, tá? Do que com as 99 que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum destes pequeninos se perca, tá? Então é isso, tá? Então, muitas vezes a pessoa vai ouvir através de alguém que você pregou, né? Teve paciência e tal, a pessoa viu o seu amor, a sua paciência. E é isso. Busque estratégia. Eu acho que esse é o conselho. Estratégia para ganhar alma, não repelir ninguém, não desprezar ninguém, tá? Porque Deus tem estratégia para a gente conseguir. Tá bom? Então é isso. Eu acho que eu já finalizei, não tem nada para dizer mais. A pregação ela foi para essa direção, né? De sabedoria para ganhar alma, de saber andar como Jesus andou, de ser diferente, né? Porque nós estamos numa época bem parecida com a de Noé, mas muito parecida, gente, muito parecida.
Porque a gente é muito ridicularizado, né? As pessoas nos ridicularizam, elas falam que a gente tá louca. Olha, meu Deus do céu, tá complicado pregar nesse tempo, hein? Não tá diferente de Noé, não. Mas a gente vai conseguir entrar nessa arca em nome de Jesus. A nossa família, em nome de Jesus, vai entrar nessa arca para honra e glória do nome do Senhor. Eu profetizo isso, tá? Então vocês fiquem espertos para não cair nessa esparrela do diabo, porque o diabo quer fazer você ser ridicularizada pela sua família. Então vai fazer provinha, né? E você perdeu a paciência lá, aí acabou, tá? Isso que eu tô te falando. Se perde a paciência hoje, amanhã é fracionada mais um pouco. Porque aí vai só detonando, você vai ser só, a sua paciência vai só subtraindo. Então, busque crescer no amor, na paciência, no amor, tá? Na piedade, a piedade, o amor, tá bom? Não adianta entregar o corpo a ser queimado. Se não tiver amor, não adianta. E amor, gente, é amor inteligente, amor racional, um amor inteligente. Eu vou falar amor inteligente porque eu acho que é melhor, vocês vão entender melhor. Porque o amor ele não é sentimento, é mandamento, tá? Então começa por aí. Amor inteligente. Eu vou falar de amor inteligente racional. Porque você fica muito com esse negócio, eu tenho que amar, eu tenho que sentir. Não, não tem que sentir amor, não. Você só faz. Você só entra com amor. Você age por amor. É esse o amor que Deus quer. Age. Quando Jesus perguntou para Pedro, Pedro, você me ama? Pedro, ele foi direto, porque Jesus perguntou, você me ama mais do que esses? Pedro não pensou duas vezes, falou, sim, Senhor, sim, mestre. Então, ele já faltou com amor quando ele responde isso. Porque ele não entende que ele não poderia avaliar o amor dele, entender que o amor dele seria maior do que o dos outros. Ele não tem como, ele já foi egoísta. Então, Jesus falou, Pedro, você me ama mais do que esse? Ele ama o Senhor. Aí Jesus falou, pera lá. Isso não é amor. Até porque você está faltando com amor com os outros. Porque você acha que você ama mais. Aí você já deixou de amar. Então, quando ele fala, você me ama, Pedro, uma vez. Você me ama, Pedro, duas. Você me ama, Pedro, três. Então, você apacente as minhas ovelhas. Olha só, coisa séria. O amor tem que ser inteligente, não é sentimental. Só precisamos amar, ter determinação, ir para cima, tá? Amar, derramar nossa vida por amor ao próximo. É o segundo mandamento mais importante, amar o próximo como a si mesmo. Então, se você falta com isso, você está estrepado, você está lascado. Ame. Então, Jesus, quando pergunta para Pedro, Pedro achava que tinha um amor sobrenatural e não tinha. Até faltou com amor com o próximo. Quando ele fala que ama mais, ele não podia nem ter falado isso. Já demonstrou falta de amor, tá? Então, amar é apacentar, é cuidar, tá? Então, vamos pensar nisso aí, gente. Vamos pensar, ter estratégia para ganhar nossa família, ganhar nossa casa, ter sabedoria, ficar de boca fechada, ser carta viva de Cristo, né? Amar as pessoas próximas. Muitas vezes você não vai chegar no núcleo lá da sua família, você não vai chegar no coração do seu filho, mas você vai chegar no coração da namoradinha dele, vai chegar no coração da esposa, vai chegar no coração do amigo, enfim, do patrão, sei lá. Então é isso aí, vigia. Tá? Eu acho que era o que Deus queria falar, eu fui seguindo o roteiro aí que Deus foi me dando. Enfim, Deus abençoe até a semana que vem, se assim Deus permitir. Tá bom? Fique com Deus aí, beijo.